Pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês por ter reservado esse tempo para estar conosco. Lembrando que todas as quartas-feiras à noite nós temos um encontro reservado aqui no nosso canal para tratar de algum assunto importante envolvendo saúde ocular. Esse mês nós vamos explorar ainda mais um pouquinho o assunto de catarata. Catarata é fundamental, é importantíssimo que a gente compartilhe o máximo de informação possível a respeito. E é claro que a gente precisa essa satisfação de trazer um formador de opinião. E hoje eu gostaria de agradecer ao doutor Bruno Machado Fontes, mais conhecido como jovem, não temos uma história, né, Bruno, com esse tipo de tratamento. Eu só gostaria de lembrar, Bruno, se eu errar no seu lápis, você me lembra, por gentileza. O Tá. Bruno, pessoal, é um jovem prodígio, ele é jovem, mas já fez muita coisa em oftalmologia, e ele é de uma família de tradição, o pai dele também é uma pessoa que tem uma prestação de serviço muito grande, não só na vida acadêmica, mas na oftalmologia brasileira como um todo. O Bruno, você fez graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí o Bruno veio aqui para São Paulo, foi quando a gente se conheceu há alguns anos atrás. Há 20 O anos Bruno fez atrás. Nossa, Bruno, como tem passa rápido. Olha, mas você tem uma genética privilegiada. Então, o Bruno fez residência na Universidade Federal de São Paulo, aqui na Escola Paulista de Medicina, fez o fellow dele também aqui na escola. Depois, o Bruno foi para Chicago, fez um doutorado em sanduíche. Acho que em seguida, Bruno, você foi para Harvard, ficou um pouquinho, você voltou para a Isso. escola e depois você voltou para o Rio de Janeiro, é isso? Eu voltei para o Rio antes, para Harvard foi mais recente. A Harvard foi mais recente, né? Foi um pouco mais E o recente. Bruno também, ele foi o presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Refrativa e Catarata no último mandato. Acho que você entregou o mandato no início desse ano, não é isso, Bruno? Foi agora em maio, depois do congresso que a gente fez em Salvador, aí eu passei o bastão pro Durval. Pro Durval, isso. E assim, o Bruno não é só um formador de opinião, cirurgia refrativa e catarata, mas é um querido amigo. E eu sei, Bruno, que sua agenda é tão apertada, mas mesmo assim você disse, eu vou falar com esse jovem com a audiência dele. Bruno, Imagina. muitíssimo obrigado por você ter atendido o nosso convite. É um bate-papo bem simples, bem informal, mas eu queria que Tá. você ficasse bastante à vontade e compartilhasse a sua experiência conosco. Bruno, assim, vamos conversar de maneira bem simples. Muitas pessoas perguntam para a gente o que é catarata, mas antes de catarata, explica para a nossa audiência o que é o cristalino. Isso. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade, Charles. Eu sempre falo que De convite de um nada. amigo é uma convocação. É, Joia. o nosso olho é um sistema óptico de duas lentes em paralelo, né? A gente tem a córnea por fora, né, Charles? Que como se fosse o Isso. vidro do relógio, isso. E a gente Isso. tem o cristalino lá dentro do olho, né? O cristalino, ele tem diversas funções para o nosso olho. Ele Olha. separa o olho em duas cavidades, que a gente tem um conteúdo distinto. Na parte posterior, a gente tem um gel, que é o vítreo, né? Que é uma geleia, que a Isso. gente nasce e morre com ele, a maioria das vezes. E na parte da Tá. frente do cristalino, a gente tem o humor aquoso, que é um líquido que é Isso. constantemente produzido e drenado, né? Isso. Então, o Isso. cristalino Perfeito. ele faz essa separação dos segmentos. O cristalino Tá. também ele é uma lente, tem grau, e é uma lente Certo? dinâmica nos primeiros anos da vida, que a gente consegue acomodar, olhar para longe, para perto, né? E também um grande filtro. Vários espectros nocivos da luz, eles são filtrados pelo cristalino. Então, o cristalino, ao longo dos anos, vai sofrendo processos degenerativos. Ele vai aumentando a espessura e vai perdendo a transparência, Ok. levando ao processo de catarata, que é quando a gente tem uma opacificação do cristalino, que já leva a uma degradação da imagem, uma perda da qualidade visual. Isso. Então, a gente passa de uma lente totalmente transparente para uma lente opaca. Ok. Desde totalmente transparente até opaco, existem aí milhões de tons de cinza, né, Charles? A gente vai perdendo Isso, aos exatamente. pouquinhos a qualidade da visão. E isso é um processo que eu costumo dizer que é que nem cabelo branco e ruga. Todo mundo vai ter. O Charles não tem cabelo branco, eu já tenho, mas É catarata que todos eu ainda não vocês vai pintei, ter. viu? Mas eu tô pensando, é só opção, viu, Bruno? É, mas catarata, assim, quem viveu o suficiente vai ter. Pode ser que não seja visualmente significativo no dia a dia, mas vai ter. O que mais a gente vê é que a gente começa a ter sinais de degradação da visão. Em volta das Ah, luzes formam-se halos, começa a ter dificuldade em distinguir determinadas cores,
a enxergar com baixa iluminação, e muitas vezes a pessoa vai se limitando no dia a dia por conta dessa baixa visão. E nunca é demais lembrar, Charles, isso é uma coisa que assim, eu tenho paixão pelo estudo, né, sobre a fisiologia da visão e tudo mais. Mas quando a gente está enxergando, praticamente metade do metabolismo, do funcionamento do cérebro é para processar estímulo visual, tá? Então, metade do que a gente está usando o cérebro é para processar. O que a gente está vendo, mexendo, reagindo ao que a gente está vendo, né? Se protegendo, enfim. Então, a visão é responsável por quase 80% todo o processo de aprendizado que a gente tem e de comunicação com o meio ambiente, com o ambiente em geral, não com o meio ambiente. Então, a baixa visão leva um isolamento da pessoa aos relacionamentos sociais, à prática do dia a dia, a gente perde a autonomia. Então, é importante a gente... E até as doenças neurodegenerativas, elas progridem mais rapidamente em pessoas com baixa visão. Então, a gente tem que cuidar do nosso patrimônio, que é a visão. Perfeito. Bruno, excelente. Então, você já falou que é cristalina, já disse para a gente que é catarata. Mas, Bruno, veio uma pergunta da audiência que é uma pergunta muito frequente. As pessoas dizem, doutor, então, catarata é aquela pelinha que a gente costuma ter no olho? Bruno, explica para a gente, para a nossa audiência, que catarata e pelinha são coisas Não, diferentes. não é. Essa pelinha que vem por fora chama-se pterígio, né? Isso. Ou então pingueco. Pterígio. O pterígio Igual. é muito mais associado à exposição à radiação ultravioleta, ao sol ao longo da vida, né? E o do nosso querido Dr. Charles é especialista em doenças externas de pterígio Isso. também. Mas o É pterígio é por verdade. fora e o cristalino da catarata é por dentro do olho. Perfeito, excelente. Ô, Bruno, vamos falar agora um pouquinho de causa de catarata, porque assim, catarata só comete uma pessoa mais idade. A gente sabe que essa é a principal causa, não é isso? Como você Uhum. comentou, isso chamou bem a atenção, os olhinhos vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco, a catarata vai Isso, surgindo. Mas, isso. quando a gente pensa em catarata, a catarata também pode acometer criança, não é isso? A pessoa pode nascer com Pode catarata. sim, pode. Fala um pouquinho para a gente sobre as causas, as principais causas de catarata em geral. Tá. A principal causa é a senil, que a gente falou, né? Pela idade. Mas tem crianças que É, nascem com a catarata já chamada catarata congênita, e pode ser por causa genética ou por algumas infecções ou afecções durante a gestação. perfeito. Trauma ocular é uma causa de catarata, tanto trauma mecânico quanto trauma elétrico também É. queimadura é a causa de catarata. É muito frequente também a associação de catarata com medicações, tanto Isso. sistêmicas, quando a gente usa via oral, quanto tópicas, pomada ou locais. E aí o mais comum é o uso de corticoide, causar ou acelerar o processo de catarata, mas não só os corticoides, mas alguns medicamentos com neurológicos aceleram a catarata, alguns medicamentos antialérgicos, enfim. Existem várias causas. Tem pessoas e famílias que tendem a ter catarata mais precocemente, Sim. diabetes também descontrolada, várias doenças Isso. sistêmicas podem acelerar esse processo. Então, nem sempre a gente consegue identificar pontualmente o que causou. Muitas vezes é a associação de vários fatores, mas de longe a principal causa de catarata é a idade. E lembrando, Charles, que catarata Sim. é uma grande preocupação no mundo, que é a principal causa de cegueira e baixa visão reversível, né? A gente consegue restabelecer a visão das pessoas. E no Brasil, com a mudança do padrão demográfico, né, da população, com o envelhecimento, a gente tem um grande desafio pela frente. Bruno, perfeito, excelente. Outra pergunta interessante da audiência é o seguinte: doutor, a catarata, ela comete só um olho? Ela comete os dois olhos? Se acomete os dois olhos, isso acontece de maneira proporcional, simultânea ou em estadios diferentes? Isso é uma pergunta interessante, Bruno. É, muitas vezes a gente tem uma assimetria grande, né? Em geral, acomete os dois Isso. olhos, mas em severidades diferentes. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente vê um olho que está um pouco pior do que o outro, ou muito pior do que o outro. E Isso. aí, isso deve ser identificado caso a caso. Em geral, a gente tende a indicar cirurgia no olho que está com a pior visão primeiro, mas é assimétrico e, em geral, é ao acaso. A gente não consegue identificar o porquê que foi um olho que está mais avançado que o outro. Perfeito, excelente. Bruno, vamos falar um pouquinho sobre sintomas, porque você já, na verdade, introduziu um pouquinho quais são as causas, os sintomas mais importantes, as queixas mais importantes. Em geral, é o Uhum. paciente com dificuldade realmente para enxergar, né? Tem alguns É. pacientes que dizem, doutor, eu vejo como se fosse uma nuvem. Tem uma pessoa que pergunta assim, o seguinte, mas doutor, por que eu tenho catarata e minha visão melhorou um pouquinho para perto? Esclarece para a gente um pouquinho, Bruno, como é que funciona essa questão da sintomatologia dos pacientes com catarata.
Muito boa pergunta. A principal queixa da catarata é uma perda da qualidade da visão, né? Então fica tudo meio desbotado, como eu falei, em volta das luzes formam cialos, difícil distinguir Isso. cores, a visão vai ficando mais turva, difícil distinguir, Uhum. enxergar com pouca luz. Então é como se fosse, estou enxergando através de uma neblina, de um nevoeiro, tá tudo amarelado. Essas são as queixas, da catarata. E essa questão da mudança do grau, isso é muito interessante. A catarata ela causa uma mudança do grau da pessoa. E depende do Isso. tipo de catarata. A catarata mais comum, que é a nuclear, em geral, ela vai induzir miopia. Por que Ok. isso? Porque por dois motivos. Quando o cristalino ele tem essa opacidade no central, no núcleo, ele fica mais gordinho na área central. Então, como é uma lente, ele fica uma lente mais positiva. E também porque a luz, quando passa por um meio que não é transparente, ela muda a velocidade. Então, o resultado é que ele vai induzir miopia. Então, a pessoa que é Perfeito. míope, o grau aumenta, a pessoa que tem hipermetropia, o grau diminui. E quem não tem nada, às vezes, começa a ter miopia. Isso é a causa na catarata nuclear. Na tipo de catarata que é chamada de cortical, que é mais comum Certo. até nos diabéticos, ela pode induzir hipermetropia, porque ela acaba aplanando um pouquinho a face anterior do cristalino. Então, mudanças refracionais também acontecem. Até o astigmatismo muda, enfim. Mas como o cristalino é uma Uhum. lente, você mexeu naquela lente, você mexe no grau da pessoa. Perfeito, Bruno. Excelente, muito bom. Olha só, Bruno, vamos falar um pouquinho sobre medidas preventivas, né? Algumas alguns hábitos do tipo, sei lá, se eu ficar muito exposto à luz solar, se eu fumar, se eu não tiver cuidado com relação à dieta, esse tipo de comportamento, de atitude pode influenciar na história natural da doença da catarata? Parece que sim, né? A questão do tabagismo é uma questão importante. E os pacientes, pessoas tabagistas, têm realmente um aparecimento em geral de catarata visualmente significante mais precocemente, assim como diabetes descontrolados e até outras doenças degenerativas, né? A questão de alimentação, ainda há uma certa controvérsia para degeneração macular, não. A gente sabe que a alimentação tipo do Mediterrâneo, né, ômega 3, antioxidantes, tem um benefício. Para catarata parece ter ou não. Agora, uma coisa que a gente notou aí na Escola Paulista, tinha um ambulatório para centenários, né, pessoas acima de Ok. 100 anos de idade. E nesse ambulatório, alguns pacientes tinham catarata muito inicial, que não era visualmente significante, né? Então, o que diz para a gente é que essas pessoas têm algum sistema endógeno antioxidante tão bom que elas estão vivendo e o cristalino não envelheceu, né? Agora, o que é isso? Tem a parte genética e tem a parte do ambiente. Agora, muitos desses eram fumantes, bebiam, e não dá para entender, né? A gente, quando fala num todo, não consegue extrapolar para o indivíduo, mas a gente manter hábitos de vida saudáveis, proteção contra a radiação Isso. ultravioleta, parece que a gente consegue postergar essa catarata mais para frente. Joia, perfeito. Tá me ouvindo bem, Bruno? Tô vindo bem. Perfeito, vamos continuar então. Olha só, Bruno, tem outra pergunta aqui importante, que isso é uma dúvida muito recorrente, né? Porque, em geral, o pessoal diz o seguinte: doutor, eu preciso esperar que a minha catarata amadureça para fazer a cirurgia? E parece que nos dias atuais o conceito para você indicar a cirurgia não é obrigatoriamente amadurecimento da catarata, né? Então Isso. a pergunta é a seguinte: qual é o momento certo para a gente operar a catarata? É. Quanto mais avançada, mais dura tiver a catarata, mais complexo se torna um ato cirúrgico, né? Então a gente Ok. indica a cirurgia, que hoje é minimamente invasiva, assim que existe uma deterioração da qualidade da visão ou uma limitação da atividade do dia a dia da pessoa. Ou seja, se a Perfeito. visão que ela tem já não é capaz de proporcionar autonomia para ela desempenhar as tarefas do dia a dia, ou se já está tendo alguma queixa visual que já está incomodando pela qualidade da visão, a gente já está indicando a cirurgia. Então, mais a gente consegue uma recuperação visual mais rápida e um pós-operatório mais tranquilo também, quando a catarata é mais mole, digamos assim. Bruna, eu não sei se seria precipitado a gente sugerir alguma idade. Será assim que por volta dos 60 anos de idade seria um bom momento para se pensar em cirurgia? Ou esse não é o critério mais adequado que a gente deve levar em consideração? Hoje não é tanto pela idade, viu, Charles? A gente teve agora Não. um novo parecer do Conselho Federal de Medicina, a partir, resumidamente, a partir de 55 anos é Isso. seguro fazer cirurgia quando, mesmo quando a Exato. catarata é mais precoce,
ou quando a gente tem o objetivo de diminuir a dependência de óculos da pessoa, que é uma coisa que a gente pode abordar mais na frente. Então, agora, tem pessoas que vão ter catarata mais precoce, né? A gente vai fazer cirurgia quando isso já tem repercussão visual. Joia, perfeito. Bruno, outra dúvida curiosa, assim, não sei se você já recebeu no seu consultório, às vezes o paciente diz, doutor, eu vim passar em consulta e tal, mas eu conversei com meu amigo, meu vizinho, meu colega de trabalho, até passei em consulta com outro colega, não é especialista em catarata, mas ele disse, se eu pingasse um colírio, o colírio ia diminuir a velocidade de progressão da doença. Em resumo, Bruno, existe algum tratamento clínico para catarata? Não, não tem, não Não. existe, não existe. Existem estudos experimentais em animais, mas tudo muito ainda rudimentar, inicial. Esses colírios, existem algumas marcas que falam que vai diminuir a velocidade, isso não é nada comprovado, isso não existe. Ou seja, o tratamento da catarata é eminentemente cirúrgico, É correto? cirúrgico, exatamente. E é a cirurgia mais realizada no mundo, em termos de número, é a cirurgia mais recompensadora em termos de resultado e em termos de chance de complicação, de algum risco, também é a cirurgia mais segura que tem na medicina toda, tá? Com maior taxa de satisfação dos pacientes também, porque realmente a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Bruno, uma outra discussão que é interessante, então daqui a pouquinho a gente fala sobre faco refrativa, então vamos continuar. Então, o paciente passou em consulta com você, 65 anos, 70 anos de idade, doutor, eu estou com minha vista. Bruno? O Bruno saiu? Acontece, né, pessoal? São os imprevistos que podem acontecer de última hora. Bruno, cadê você? Eu não sei se o Bruno mexeu no aparelho sem querer, doutor. O uso de corticoide, eu sou muito alérgica à maquiagem, meus olhos estão sempre irritados, com prurido. O Bruno caiu. Vamos esperar o Bruno voltar? O Bruno está voltando. Acontece. Tá voltando, ele está voltando, pessoal. Voltei. Pronto, voltou. Estou de volta. Bem-vindo, Bruno. Olha só. Então, teve uma pessoa da audiência, Bruno, porque se eu deixar para depois eu acabo esquecendo. Teve uma pessoa que fez a pergunta, a gente continua daqui a pouco, né? Doutor, eu uso corticoide, 1,2 miligramas de prednisona, sou muito alérgica à maquiagem, meus olhos estão sempre irritados, com prurida, até um termo técnico. Isso pode ser perigoso, uso contínuo, de tempos em tempos? Bruno, esclarece um pouquinho a relação, por exemplo, doenças que acometem mais a superfície ocular, alergia, tem que usar bastante corticoide, se isso é um fator que pode realmente favorecer a formação da catarata mais precoce. O uso frequente de corticoide tópico tem que ser sempre supervisionado, né? O uso frequente de corticoide tópico, ele pode predispor a infecções, conjuntivites, até úlceras de córnea, fúngicas e tudo mais, então pode ser grave. Ele pode, em torno de 15% das pessoas são sensíveis ao corticoide a ponto de terem aumento significativo da pressão intraocular, então gerar um glaucoma pelo corticoide, tá? Que muitas vezes é silencioso. E também pode, sim, aumentar a progressão da opacidade cristalina. Então, isso tudo tem que se levar com muita responsabilidade sob supervisão do oftalmologista, tá? Então, o uso frequente não é recomendado quando a gente tem alergia. Hoje, o Charles sabe melhor do que eu. Isso. O tratamento principal é controle do ambiente, usar antihistamínico oral, e corticoide a gente usa, sim, nos quadros agudos, mas em dose alta e tempos curtos, né, para diminuir a chance de efeitos colaterais. Então, sempre sob supervisão médica. Não deve ser usado sempre como uma bengala, assim, em todos os casos. Existem pacientes que vão realmente precisar ao longo do tempo e têm que ser monitorados e tratados de acordo com o que aparecia com o passar do tempo. Deixa eu aproveitar, Bruno, pegar um gancho na tua fala e dizer o seguinte: a gente tem falado isso no nosso canal, Bruno, que o único profissional no território nacional responsável pela saúde ocular é o médico oftalmologista. Nós somos únicos habilitados, treinados e aptos para tratar da saúde ocular, né? Então, assim, se você tem algum problema ocular, procure um médico oftalmologista e faça seu exame de rotina. Outra coisa, existem as doenças silenciosas. O paciente diz, doutor, não estou sentindo nada, por que eu vou passar em consulta? Passe em consulta pelo menos uma vez por ano.
no seu médico oftalmologista e faça o exame de rotina. Prevenção ainda é o melhor remédio. Bruno, vamos voltar um pouquinho então para a catarata. Lembrando o seguinte, chegou o momento da catarata. O paciente passou em consulta contigo, doutor, estou com minha visão meio nebulosa, às vezes eu coloco meu óculos e fica um pouco embaçado. Aí você faz o exame de rotina e diz, olha, o senhor tem catarata. Aí vem as dúvidas frequentes da catarata, do ato cirúrgico em si. Vamos pensar assim um pouquinho. Os pacientes, e aí, doutor, a cirurgia, já vou adiantar um pouquinho as perguntas, Bruno. Doutor, a anestesia é geral ou a anestesia é local? E, doutor, o pessoal fala que tem que operar um olho por vez. É isso mesmo? A gente opera um olho de cada vez ou pode fazer os 2 olhos ao mesmo tempo? Outra coisa, doutor, essa história de lente importada e lente nacional. A gente fica sem saber o que fazer. Quem é melhor? É importada e nacional? Para o meu caso, o que é que o senhor acha que é melhor? Doutor, e essa história de laser na cirurgia de catarata, como é que funciona? É um popurrí. Bruno, tenta resumir para a gente essas dúvidas que são muito frequentes no consultório do cataratólogo com você. Como é que você lida com essa aflição do paciente? Pois é, assim, primeiro a anestesia é local. A gente pode fazer com anestesia tópica, mas sempre uma sedação, então o paciente fica tranquilo, às vezes até dormindo, não sente nada, não vê nada, vai embora logo após. A anestesia geral a gente deixa reservado para catarata congênita ou para alguns casos, paciente que tenha alguma síndrome psiquiátrica, enfim, muito raro, muito raro. A anestesia local com sedação, tá? E não sente dor, é uma cirurgia super tranquila e rápida de ser feita. Cirurgia bilateral, a gente tem um parecer do CFM também, a gente faz em alguns casos peculiares. Paciente que tem um risco muito grande de fazer cirurgia em 2 vezes, paciente com catarata congênita, fazer anestesia geral, mas 99% das vezes a gente faz cirurgia um olho num dia e vai programar a cirurgia no outro olho. Isso é tanto para a gente refinar o resultado refracional, que a gente tem como objetivo também na cirurgia, né? Então, com o resultado do primeiro olho, e também para diminuir o risco de, se acontecer alguma coisa num olho, ter acontecido nos 2 no mesmo dia, tá? E na tua rotina, quantos dias de um olho para o outro, Bruno? Como é que você faz? Em geral, eu gosto de esperar, faço com 2 semanas. Às vezes com 1 semana, mas minha rotina é com 2 semanas. Então, faço a revisão no primeiro dia, na semana seguinte já sei qual foi o meu resultado, se acertei no grau que eu planejei, já marca outra semana. Tá? A outra questão da lente é uma questão assim, existem muitos tipos de lente, né? Que nem, não é só nacional importada. Eu falo aí que nem carro internacional importado, né? Milhões de tipos, né? Então, depende muito das aspirações do paciente, do quanto ele quer se ver livre de óculos ou não, se ele tem alguma outra doença ocular concomitante, degeneração macular, retinopatia diabética, glaucoma, enfim. Tudo isso deve ser levado em consideração. As lentes não são iguais, os materiais não são iguais, elas têm índice de transparência diferente, que a gente chama de índice de número AB, elas têm qualidade de visão diferente, né? Correção da aberração esférica, aberração cromática, tudo isso vai dar melhor qualidade de visão para o paciente do pós-operatório. Existem materiais com diferentes biocompatibilidades, chance de inflamação, de opacidade, modelos que vão corrigir longe de perto, enfim. Então, as lentes elas são completamente diferentes. Por isso que é importante essa avaliação do médico oftalmologista antes. Outra questão do laser, existe um laser chamado laser de frente segundo, que faz alguns passos da cirurgia, mas não resolve por completo. Então, nos grandes estudos não mostram diferença estatística em resultados visuais quando é feito manualmente ou pelo laser. Então, isso é uma coisa muito individual e do médico deve ser conversado isso com o paciente. E a outra, eu esqueci qual era a outra pergunta. Não, são essas mesmas. Acho que você resumiu bastante. Se opera um olho, se opera os 2 olhos, se faz lente nacional, lente importada, se faz com laser de frente segundo ou não. Bruno, então, digamos o seguinte, fizemos a anestesia, né? Anestesia também tópica, a concentração. Muito bem. Então, olha só, operou o paciente, foi muito bem sucedido. Aí, no dia seguinte, o paciente volta a passar em consulta contigo, né? Isso. Doutor, graças a Deus, eu percebi que melhorou bastante minha visão. E aí, vem também aquelas dúvidas com relação à rotina pós-operatória. Por exemplo, doutor, quando é que eu posso, então, voltar para a minha rotina de dia a dia? Quando é que eu posso ir para o trabalho, para o estudo, para a academia? As meninas geralmente têm muitas dúvidas com relação à maquiagem. Quando é que eu posso fazer maquiagem em torno do olho? Cílios postiços?
Bruno, tem alguns que dizem, doutor, eu tenho alguma restrição com relação à alimentação? Quando é que eu posso beber e tal? Como é que você lida na tua rotina, nas orientações gerais do pós-operatório? Porque acho que é importante a gente enfatizar que o mais importante é cuidar com relação à infecção, né, Bruno? E cuidar com relação à higiene dos colegas. Pois é, pois é. Primeiro, você tocou num ponto importante. No dia seguinte, o paciente vem infeliz, mas a recuperação visual também ela é individual, de pessoa para pessoa. Às vezes demora um pouquinho mais. Tem alguns pacientes que demoram a recuperar a visão plenamente. Então, não gerar expectativa que no dia seguinte pode estar um pouquinho embaçado, que isso vai melhorando sem problema nenhum, tá? Então, eu tenho mais ou menos um discurso padrão que eu costumo falar, que eu vou dizer para você. Até gravei um vídeo que eu mando para os pacientes pelo WhatsApp, tá? Assim, catarata não volta. É a cirurgia perfeita, a visão geral já começa a melhorar no primeiro dia e ela vai melhorando com o passar dos dias. É normal que haja uma certa flutuação da visão nos primeiros 5, 7 dias pós-operatórios. Tem horas fica um pouquinho melhor, tem horas fica um pouquinho pior, normal, depois tende a estabilizar. Ao longo do dia, manter o olho aberto normal, nada de deixar o olho fechado de propósito. A nossa córnea precisa receber oxigênio do ambiente, o olho fechado acumula secreção, que é ruim. E é importante que a pessoa estimule a visão. Enxergar faz bem e deve ser estimulado. Não existe forçar a visão. Isso é um mito. Então pode ver computador, televisão, não vai fazer nenhum mal. Também não há nenhuma restrição alimentar. Mantenha a dieta habitual sem problema nenhum. Pode baixar a cabeça para comer, escovar o dente, também não tem problema nenhum. Vai ser prescrito colírio, e a frequência e o nome de colírio vai variar de médico para médico, de caso para caso. O que a pessoa tem que ter em mente são alguns pontos de proteção que ela tem que tomar realmente cuidado. Não pode esfregar o olho, apertar o olho com força, isso é a pior coisa que ela pode fazer. Não pode entrar em água potencialmente contaminada, mergulhar praia, piscina, lagoa também durante alguns dias. Evitar contato íntimo com animais de estimação, com plantas, regar planta, evitar atividades que possam ter risco de trauma ocular. Acabou de operar, não deve mexer em nada sujo, potencialmente contaminado, possa voar e respingar no olho dele também, tá? Então, basicamente, se juntar tudo para resumir, usar a medicação prescrita, não esfregar o olho, não ter trauma ocular, não deixar nada sujo cair no olho. A questão de maquiagem é importante que você falou, a gente evita passar aqui em volta dos olhos nos primeiros dias, porque muitos veículos são oleosos, podem impregnar a superfície do olho e impedir que o colírio que a gente está usando penetre. Ou até essa própria solução, esse próprio produto pode vir contaminado. Então, evitar passar muita maquiagem em volta dos olhos nos primeiros dias. Perfeito, Bruno. Excelente. Olha só, Bruno, a gente está quase encerrando, você acredita? Já se passaram 30 minutos, é muito rápido, né? Então, assim, eu tenho mais uma ou duas perguntinhas, aí o paciente diz o seguinte, então, doutor, olha só, fiz a cirurgia no olho, segui as orientações direitinho, 1 ou 2 semanas depois fiz no outro olho, eu recebi alta temporária, só que depois de 6 meses, às vezes um pouquinho mais, depois de 1 ano, eu percebi que a minha vista estava embaçada. Aí eu passei novamente em consulta, eu conversei antes de passar em consulta, eu conversei com meu amigo, com meu vizinho, com meu colega e tal, e ele me falou que tinha uma sujeirinha por trás da lente. Ô Bruno, que sujeirinha é essa que acontece depois da cirurgia de catarata? Como é que a gente faz para resolver esse problema? Excelente pergunta, né? A gente chama isso de opacidade de cápsula. Acontece o seguinte, o cristalino ele é envelopado por uma cápsula que é transparente. Na cirurgia a gente remove todo o conteúdo do cristalino, mas a cápsula ela fica ali, como se fosse um esqueleto transparente, onde a lente fica apoiada. Com o passar do tempo, essa cápsula pode sofrer um processo de fibrose e perda de transparência. E aí começa a ficar realmente a visão um pouquinho turva. Isso vai acontecer por volta de 30% a 35% dos pacientes pós-cirurgia de catarata. Não é em todo mundo que vai ter. Depende muito do material da lente, tipo da lente, de fatores individuais, enfim, isso é uma coisa complexa. Mas a gente consegue resolver isso em segundos, tá? Com essa limpeza feita com um laser chamado YAG laser, no qual a gente faz a abertura da área central que está fibrosada e resolve isso, não volta nunca mais. Uma vez feita a capsulotomia, isso não volta nunca mais e recupera a visão plenamente. Um procedimento que é super rápido, indolor e seguro. E é feito no consultório mesmo. Não tem nenhum mistério em relação a isso. Bruno, teve um pessoal da audiência que fez uma última pergunta e disse o seguinte, é uma coisa complexa assim, qual a melhor lente que a gente vai escolher para o nosso paciente? Eu sei que é uma coisa muito pessoal, individualizada, né? Isso, cada caso é um caso, Isso. Qual a tua opinião a respeito? Cada caso é um caso, assim, que nem eu falo assim, qual é o melhor carro do mundo? Quem tem Mercedes vai dizer que é Mercedes, tem gente que tem BMW vai dizer que é BMW, quem tem Jaguar vai dizer que é Jaguar, e aí
existem excelentes opções. A gente não Isso. tem como dizer qual é a melhor lente. Assim, a gente tem a melhor lente para cada paciente, as melhores opções devem ser discutidas. Mas a melhor a gente não tem hoje. Tem uma grande competição. A gente, graças a Deus, né, teve uma grande evolução nos materiais, no design óptico dessas lentes, dos equipamentos que a gente usa. Então, a cirurgia é muito segura e a gente consegue proporcionar a visão de excelente qualidade com isso, um grande número de fabricantes desse tipo de lente. Olha só, Bruno, a gente está num mundo pós-moderno, uma revolução digital. Hoje a gente fala em Big Data, metaverso, inteligência artificial. Eu queria que você colocasse em execução teus neurônios futuristas. Quando você pensa no futuro da catarata, principalmente em termos de diagnóstico, mas sobretudo tratamento, né? Acho que a gente tem tanta dificuldade com relação à diagnóstica, né? Uhum. Porque, assim, nos últimos 20 anos, a gente teve realmente uma melhoria significativa no tratamento da catarata, né? Hoje a gente tem as lentes dobráveis, a gente faz pequenas incisões, o trauma que a gente causou intraoperatório é mínimo, a recuperação muito rápida, tá? Quando você olha daqui para frente, Bruno, você conseguiria compartilhar com a gente o que é que você espera do mundo da catarata, em termos de, principalmente, tratamento? O que se passa pela tua cabeça? Excelente pergunta. Eu vejo algumas mudanças possíveis. A primeira é a questão da cirurgia robótica. Eu acho que vai demorar bastante, mas um dia chega, porque durante a cirurgia de catarata o olho pulsa, o paciente respira, então a gente se adapta ao movimento, né, a pequenos movimentos. E o robô teria que ficar naquela estática perfeita. Mas um dia isso provavelmente vai chegar. Tá? Acho que não está perto, não, porque a cirurgia do olho deve demorar essa questão robótica, mas um dia deve chegar. Em relação à questão das lentes intraoculares, eu vejo uma revolução agora. A gente consegue mudar o grau da lente quando está dentro do olho, nas lentes Light Adjustable, já lá fora, no Brasil ainda não chegou, mas acho que a gente vai conseguir mudar o grau e o design da lente dentro do olho da pessoa, através de equipamentos não invasivos. Então, acho que a gente consegue isso no futuro, a gente fazer o modelo de lente que está dentro do olho, a gente consegue reverter isso sem grandes traumas. Eu vejo isso uma coisa muito interessante. Muito legal. E eu vejo em questão do diagnóstico, né? A gente hoje tem equipamentos maravilhosos para fazer o cálculo do grau da lente a ser implantada, do tamanho de tudo isso. Isso cada vez melhorando mais. Inteligência artificial, Big Data. Hoje, você tendo o melhor equipamento do mundo, as melhores formas, a melhor programação. Mesmo assim, a gente tem uma margem de erro em torno de 7% mais ou menos, digamos assim. E a gente planejou ficar 0 e ficar acima de meio grau de resultado refracional. Isso acontece ainda nos melhores lugares do mundo. Então, eu acho que a gente consegue diminuir isso com Big Data. Então, uma coisa também que eu vejo como possibilidade de futuro, hoje a gente faz a cirurgia e prescreve o colírio, ficar usando colírio um tempão. Tem gente que saco ficar pendendo colírio. A gente tem hoje trabalhos de colocar, na hora da cirurgia, dispositivos para liberação lenta e a gente retirar a necessidade do uso de colírio pós-operatório. Então, são vários fatores que a gente vai aprimorando e melhorando. E sempre estudando, né? A gente sempre importante, a gente sempre tem que atualizar. É o que a gente fala, o atleta treina, o médico estuda, né? E isso não pode mudar. É isso mesmo. Bruno, a última pergunta, eu espero que seja a última, foi uma pergunta da audiência que a gente começou a falar um pouquinho sobre faco refrativa e a gente deixou. Vamos tentar ver se a gente consegue fechar, que eu acho que é um tema importante, atual. Hoje a gente, então, finalmente temos uma legislação que nos dá respaldo legal para que a gente eleja o paciente adequado que preenche os critérios de inclusão para realizar o procedimento. Fala um pouquinho para a gente sobre faco refrativo. Isso é uma coisa, Charles, que é um boom no mundo, tá? Tem clínicas especializadas em tratamento da presbiopia, vista cansada, né? Com cirurgia intraocular ou cirurgia de catarata mais precoce. Isso, Escandinávia toda, Noruega, Suécia, Alemanha, Espanha, isso, os Estados Unidos é muito feito também. Então, isso chega agora, a gente tem respaldo. Então, a gente tem como regra pacientes acima de 55 anos que querem se ver livre de óculos. Cada caso deve ser individualizado para ver se não tem nenhuma outro achado ou doença associada, mas no paciente que não tenha nada, além só da presbiopia, com 55 anos de idade, a gente tem opções para oferecer para livrar dos óculos, na grande maioria dos casos. Então, a gente consegue com segurança oferecer isso hoje em dia para os nossos pacientes.
Perfeito, Bruno. Excelente. Ó, tá vendo, Bruno? Como uma coisa interessante, e uma pessoa como você que está ouvindo, o tempo passa e a gente nem percebe, só que eu preciso realmente encerrar. Tá Bruno, bom. assim, uma mensagem final sobre catarata. Ia ter um monte de gente perguntando, doutor Bruno, eu queria passar em consulta com você. Compartilhe um pouquinho também os endereços das tuas redes sociais, para caso alguém queira entrar em contato contigo, passar em consulta contigo, por favor. Obrigado, Charles. Eu não sou Tá? muito conectado, não tenho Facebook, eu tenho Instagram, que é esse Bruno M. Fontes. Eu tenho o Tá. site brunomfontes.com.br, né? Joia. Como mensagem final, eu queria endossar as palavras do Charles de que o responsável pela saúde ocular é o oftalmologista, né? E a consulta de oftalmologia é uma oportunidade que a gente tem de diagnóstico precoce e tratamento precoce para manutenção da saúde visual das pessoas, da função da visão, que é fundamental para a gente manter a autonomia e qualidade de vida. E procurar o seu médico de confiança e levar para ele todas as questões e dúvidas, né? Ele deve ser capaz de responder, esclarecer as dúvidas e propor o melhor tratamento individualizado para cada um. Hoje a gente usa para alguns pacientes uns questionários para saber quais são as aspirações dela com a cirurgia. Isso ajuda muito a gente a definir qual tipo, modelo de lente a ser implantado na cirurgia de catarata também. Isso. E é basicamente isso, Charles. Muito obrigado pelo convite. Se precisando de mim, eu estou às ordens. Doutor Bruno Machado Fons. Bruno, muitíssimo obrigado por ter atendido o convite. Foi bastante enriquecedor, muita participação da audiência. Eu gostaria já de deixar o gancho para o próximo ano, tá, Bruno? Reserva essa data, por gentileza, para a gente continuar nosso bate-papo. E eu gostaria de agradecer também você, a audiência, por ter reservado esse tempo para estar conosco. Lembre que nosso compromisso é informação de qualidade, com embasamento científico. A gente sempre traz algum formador de opinião que vai compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, sua experiência. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo de qualidade, tá bom? Acesse as nossas redes, a rede do Dr. Bruno Fons, por gentileza. Pessoal, muito obrigado. Bruno, muitíssimo obrigado. Um abraço à família. Bom resto de semana e a gente vai se falando. Um abraço. Obrigado, Charlie. Boa noite a todos. Obrigado, viu, Bruno? Próximo ano tem mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.